Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo da nossa série Questões de Concursos Públicos. E no vídeo de hoje nós vamos responder e comentar duas questões do Instituto AOCP. A primeira questão é o seguinte: eu tenho aqui dadas duas proposições P e Q, a equivalência lógica da implicação P implica em Q será dada por. Aí temos aqui as alternativas. Para resolver essa questão é importante a gente lembrar de uma tabela que eu não mostrei para vocês ainda, essa tabela da condicional, da implicação, né? Porque eu quero saber a equivalência lógica da implicação. Então é bom que eu conheça a tabela da implicação. Então nesta tabela é o seguinte: os valores lógicos para P implica em Q, eu só vou ter o valor falso, certo? Nessa segunda linha, que é quando P é verdadeiro e quando Q é falso. Então, na tabela da condicional, a única opção que eu tenho resultado da implicação como falso é nessa situação aqui. O P é verdadeiro e o Q é falso, certo? Então, o P eu chamo de hipótese e o Q de uma conclusão. P implica em Q. Ou também antecedente e consequente. Ok? Então é importante a gente lembrar que na tabela da implicação eu só tenho o valor falso quando o P for verdadeiro e o Q for falso. Qualquer outra situação, olha, qualquer outra situação eu tenho verdadeiro nessa implicação. E aqui, aproveitando, quero mostrar para vocês a tabela da negação. Que a negação, quando P é verdadeiro, o not P é falso. Quando P é falso, o not P é verdadeiro. Agora vamos saber o que é uma equivalência lógica. Vou mostrar para vocês o que é uma equivalência lógica. A equivalência da condicional, eu tenho duas equivalências aqui, que são verdadeiras. Essas equivalências é bom que a gente saiba de antemão essas equivalências, que a gente já tenha decorado, né? Já esteja na nossa cabeça antes da gente ir para a prova. É importante lembrar dessas equivalências aqui, porque cai bastante em concurso essas duas equivalências. E eu coloquei a tabela só para mostrar que essas equivalências, elas são válidas, tá? Esse sinalzinho aqui significa o sinalzinho de equivalência, viu? E aqui eu estou dizendo que a proposição P implica em Q é equivalente à proposição composta not P ou Q. A outra equivalência é esta: P implica em Q é equivalente a not Q implica em not P. Então, só para mostrar que elas são válidas, olha, aqui eu tenho os valores lógicos da proposição P implica em Q, né? Que nós já vimos aí no slide anterior. P implica em Q, que ela só é falsa, olha aqui, ó, só é falsa quando eu tenho P verdadeiro e Q falso. Então, se eu observar bem aqui, olha, nesta linha aqui, esses valores aqui, que é exatamente os valores do not P ou Q, que são esses valores aqui, eles são os mesmos da implicação, olha, verdadeiro aqui, falso aqui, e os outros verdadeiros. Só tenho, então, o que eu estou vendo? Os valores lógicos dessa implicação são os mesmos valores lógicos
dessa outra coluna. Então, significa que são equivalentes. Então, aqui está provado que essa equivalência é válida. Agora, se eu observar aqui também, ó, observem, eu só tenho valor falso aqui na segunda linha. Ó. Mesma coisa da implicação, só tem valor falso aqui nessa segunda linha. Então, se observar, são os mesmos valores lógicos, olha, dessa coluna são os mesmos dessa e os mesmos dessa. Então, também essa equivalência número 2 é válida. Então, eu vou para o concurso sabendo dessas equivalências. Aí fica fácil matar a questão, porque a questão está pedindo o quê? Dadas duas proposições, P e Q, a equivalência lógica da implicação P implica em Q será dada por. Observem as alternativas e observem as equivalências. Olha, observem aqui a letra B de bola. É exatamente essa equivalência 2. Olha, note Q implica note P. Note Q implica note P. É exatamente a alternativa B de bola. Então, se eu conheço essas equivalências, eu não preciso nem montar essa tabela. Eu vou direto, olha, na alternativa correta. Se não tiver essa opção aqui, vai ter essa outra aqui. Ok? Perceberam aí a importância de conhecer as tabelas e a importância de conhecer as equivalências da condicional. Então, vamos passar para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: se não é verdadeiro que Carlos não conseguiu atingir a média e Augusto comprou um novo caderno, aí o que acontece? Aí eu tenho as alternativas. Então, quando ele fala aqui, se não é verdadeiro, observem que no vídeo anterior nós tivemos uma questão bem parecida, só que no final ele perguntava qual é a negação da proposição composta. E a proposição lá do vídeo anterior, vocês podem até rever, o conectivo aqui é e. O conectivo da questão anterior era ou. E ele pedia no final a negação dessa proposição. E aqui ele pergunta se não é verdadeiro o quê? É a mesma coisa, é a negação dessa proposição. Então, essa questão, pessoal, olha, caiu em 2018 e também caiu no concurso de 2019 e poderá cair também no concurso de 2020. Então, vamos lembrar de algumas coisas aqui para a gente resolver com segurança a questão. Tá? Aqui eu tenho a tabela da conjunção, eu repeti aqui para vocês lembrarem, mas nós já estudamos essas duas tabelas no vídeo anterior, que é a tabela do e a tabela do ou, certo? E eu coloquei aqui para ficar mais explicado, olha, Carlos conseguiu atingir a média, eu chamei de P. E note P, que é a negação, Carlos não conseguiu atingir a média. E aqui Q, Augusto comprou um novo caderno, e chamei de note Q, Augusto não comprou um novo caderno. Então, nós explicamos naquela questão do vídeo anterior, e que é o mesmo aqui, para me negar uma proposição composta, que é essa daqui, eu nego as duas proposições e mudo o conectivo. O conectivo que é e, ele passa a ser ou. Se fosse ou, passava a ser e. Observaram isso? Então tem que lembrar disso. Se eu for negar uma proposição composta ligada por e, eu nego
as duas proposições e mudo o conectivo. Se é e, ele passa a ser ou, se é ou, ele passa a ser e. Então, basta lembrar dessa situação. E depois fica mais fácil. Observem, vamos negar a primeira proposição. Carlos não conseguiu atingir a média. Eu chamei de note P. Está aqui, olha. Carlos não conseguiu atingir a média. Chamei de note P. Se eu nego note P, então eu vou ter P. E quem é P? Carlos conseguiu atingir a média. Então coloco aqui, ó, Carlos conseguiu atingir a média. Aí agora o E eu vou trocar pelo OU. Aí está aqui, ó, troquei pelo OU. E vou negar a segunda proposição. Augusto comprou um novo caderno. Que é o quê? Augusto comprou um novo caderno. Então, se eu vou negar, então Augusto não comprou um novo caderno. Está aqui, Augusto não comprou um novo caderno. Então, está aqui a nossa resposta. Carlos conseguiu atingir a média ou Augusto não comprou um novo caderno. Basta agora procurar qual é a opção correta. Ok? E se você... Vamos fazer novamente aqui para vocês lembrarem. Olha, não trouxe a resposta de lá para cá para a gente fazer aqui novamente. Vejam bem. Eu nego as duas proposições e troco o conectivo. Então, o conectivo aqui é o E da questão, olha. O E aqui da questão. Então, eu vou mudar o conectivo E para OU. Então, qual é a alternativa que tem o conectivo OU? Olha, aqui é E, então, como aqui é E, essa questão eu já cancelo. Aqui tem OU, opa, pode ser ela. Aqui tem OU, pode ser ela. Aqui tem E, poxa, essa aqui eu já cancelo. Aqui tem E, então já cancelo. Então, o que me restou? A letra B e a letra C, que tem o OU. Agora eu tenho que negar as duas proposições. Carlos não conseguiu atingir a média. Então, quando eu nego, fica Carlos conseguiu atingir a média. Então, se observar, qual das duas tem Carlos conseguiu atingir a média? Olha aqui, Carlos conseguiu atingir a média. É a letra C. Então, é a alternativa C. Observaram? Então, se preparem para isso, porque caiu em 2018, caiu em 2019 e pode cair também em 2020. Ok? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.